Bom, pessoal, então agora a gente vai aprender como identificar as coordenadas dos pontos no plano cartesiano. Então percebam que aqui no plano eu desenhei alguns pontos, certo? E cada um desses pontos que eu desenhei possui uma coordenada diferente. Como que funcionam essas coordenadas? Cada ponto ele tem, na verdade, duas coordenadas. Quais duas? Uma coordenada para o x e uma coordenada para o y. Então, tipo assim, quando eu pego um ponto qualquer, digamos o ponto A, quando eu puxo ele para a linha do x, tá vendo? Ele bate em um valor, no caso ele bate no 2. Então a coordenada x do ponto A é 2. E quando eu pego esse mesmo ponto A e eu puxo em direção ao y, ó, puxei em direção ao y, ele bate também em alguma coordenada, nesse caso, no 3. Então a coordenada y do ponto A é o 3, certo? Então ele tem 2 para a coordenada x e 3 para a coordenada y. Como eu escrevo isso? Quando a gente vai escrever as coordenadas de um ponto, a gente faz assim, ó. Você coloca um parênteses. Eu vou deixar aqui o espaço para os dois valores, porque cada ponto tem duas coordenadas, uma do x e uma do y. E a gente coloca sempre dessa forma. Primeiro a coordenada x, depois a coordenada y, tá? Ele nunca vai especificar qual é qual. Por quê? Porque você tem que saber que a primeira sempre é o x e a segunda sempre é o y. Essa é a forma que foi padronizada de se escrever. Então, sempre é feito dessa maneira, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, vou colocar as coordenadas do ponto A. Então, primeiro a coordenada x. Ah, a coordenada x dele é o 2. É o 2. Ah, a coordenada y. Ah, a coordenada y dele é o 3. É o 3. Então, as coordenadas do ponto A é 2 e 3. Pronto, certo? Agora, as coordenadas do ponto B. Mesma coisa, vou fazer as coordenadas de todos os pontos que eu tenho aqui, ó. Vou deixar os dois espacinhos, porque a primeira coordenada é do x e a segunda coordenada é do y. Primeiro, a coordenada do x. Então, está aqui o ponto B. Quando eu puxo ele para a linha do x, ó, aonde que ele bate? Ele bate no 1. Então, significa que a coordenada x dele é 1. E qual é a coordenada y? Quando eu puxo ele para o y, onde ele encontra? No 6. Então, a coordenada y dele é o 6. Então, as coordenadas do B é 1 e 6. Por exemplo, o ponto C. As coordenadas do C, ó. Então, a coordenada x. Quando eu puxo ele para o x, ele bate aonde? No negativo 3. Então, a coordenada x é menos 3. Ó, nem estou indicando, mas mesmo sem indicar, eu tenho que saber que a primeira coordenada sempre é o x. E a segunda coordenada, então, o y, quando eu puxo ele para o y, onde ele encosta? Onde ele bate? Ah, é no 2. Então, a coordenada y dele vale 2. Então, as coordenadas do C é menos 3 e 2. Menos 3 para o x e 2 para o y, tá bom? Ponto D aqui embaixo. Então, quais são as coordenadas do D? Primeiro, sempre o x. Quando eu puxo ele no x, ele bate no menos 2. Então, vou fazer aqui embaixo. A coordenada x dele é menos 2, sempre dentro dos parênteses. E qual é a coordenada y? Ah, quando eu puxo ele para o y, ele bate no menos 4. Então, a coordenada y dele é menos 4, certo? Isso aqui ficou feio, né? Melhorou. Então, as coordenadas do ponto D, menos 2 e 4. Menos 2 é para o x e menos 4 é para o y, tá? Não precisa indicar isso, mas você tem que saber que o primeiro é o x e o segundo é o y. O ponto E. Agora, o ponto E, olha que interessante, ele está em cima da linha, não é verdade? Então, como que eu identifico as coordenadas dele? Ó, vamos lá. Primeira coordenada, x. Eu vou observar o seguinte, está aqui a linha do x, certo? Em cima da linha do x, sobre a linha do x, ele está em qual ponto? Bem, ele está em cima do 4. Então, quer dizer que a coordenada x dele é esse 4. Muito bem. E agora a coordenada y dele. Qual é o valor da coordenada y? Bem, o ponto está aqui, está lá meio longe do y. Quando eu puxar ele em direção do y, aonde ele vai bater? Vamos ver. Quando eu puxo ele em direção ao y, aonde ele toca? Onde ele encosta o eixo y? No 0. Então, significa que a coordenada y dele é 0. Então, é 4 e 0 as coordenadas do ponto E. Agora, o ponto F, parecido. Também está em cima da linha, só que ele está em cima da linha do y. Então, vamos lá. Primeira coordenada, x. Qual é o valor da coordenada x? Bem, o ponto está aqui. Ele não está em cima da linha do x, ele está em cima da linha do y. Mas, quando eu puxo ele na linha do x, aonde ele toca? Ó? Puxei ele para a linha do x, aonde ele encosta? No 0. Então, a coordenada x dele é 0. E qual é a coordenada y? Bem, ele já está sobre o eixo y. E no eixo y, ele está em cima de qual ponto? Ah, em cima do menos 3. Então, a coordenada y dele é o menos 3.
Percebam que sempre que eu tenho um ponto que está em cima da linha, igual ao E, igual ao F, uma das coordenadas sempre vai ser 0, tá bom? E pronto, a gente já conseguiu identificar as coordenadas de todos os pontos e aprendemos desse jeito como que é o processo, tá bom? Agora eu vou gravar um vídeo onde, tendo os pontos, a gente coloca eles no plano cartesiano.